Hoje nós vamos caminhar por um terreno onde muitos de nós já tropeçamos, a fronteira invisível entre o desejo sincero de agradar a Deus e a armadilha de tentar impressionar os homens. A Bíblia nos chama a santidade. Sem ela ninguém verá o Senhor, como está escrito. É um chamado para sermos diferentes, separados, transformados de dentro para fora. Mas em algum lugar dessa jornada, é muito fácil transformar o altar em um tribunal. É muito fácil trocar a metanoia, que é a mudança de mente, por um simples checklist de comportamentos e proibições. Quando a nossa busca por Deus deixa de produzir amor e passa a produzir orgulho, ou quando a nossa disciplina vira uma moeda de troca para tentar comprar o favor divino, nós cruzamos uma linha perigosa. Afinal de contas, onde termina a disciplina espiritual e começa o fardo do legalismo? Como buscar a pureza sem se tornar um fariseu moderno? E, acima de tudo, como a graça de Cristo nos liberta para obedecer por amor e não por medo? Eu sou Rodrigo Oliveira e o legalismo diz: eu obedeço, logo sou aceito. Mas o Evangelho diz: eu sou aceito, logo obedeço. Frase aí de Timothy Keller. Olá pessoal, aqui é o Will Soares e então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus sentam na cadeira de Moisés. Obedeçam e façam tudo o que eles dizem a vocês. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Mateus 23, do 1 ao 4. Fala pessoal, aqui é Rodrigo Muniz. E quando a vida cristã é medida por um conjunto de regras e padrões humanos, é comum que aqueles que não se conformam sejam julgados e condenados. De Kennedy Carvalho. Meus amigos, sejam muito bem-vindos aí, depois de um tempo que a gente está sem gravar juntos aí, né? Por diversas razões, mas eu acho que cabe a gente mencionar aqui a razão aí pela ausência do Rodrigo Muniz, porque pode ser que durante essa gravação nós temos mais uma participante aí no fundo, né? Bom demais. Que enquanto a gente estava orando aqui antes de começar a gravação, ela já estava dando um chorinho dela aí. Muniz foi papai de novo aí, papai da Lara. Fala um cadinho aí, Muniz. Por que você estava sumido aí? Explica aí para os nossos ouvintes. Eu tô agora, né, depois de 15 anos, voltando à prática do puerpério ali, dos cuidados ali com o bebezinho, né? Minha filhinha nasceu agora no dia 11 de fevereiro. Você que está ouvindo, nós estamos, né, em abril de 2026, né? Então ela nasceu agora no dia 10 de fevereiro, 11, olha. Dia 10 de fevereiro. Você vê como é que tá o cansaço, né? Pois é, já tenho 46 anos, sou pai velho. Então, quer dizer, o bagulho tá louco, né? É legal. Ela fez tá com um pouco mais de 2 meses agora, então quer dizer... tomou vacina recentemente, a vacina dos 2 meses, né? Então quer dizer, é aquele momento que a criança fica mais manhosa, né? Mais tal, dengosa e tal, mas estamos aí, né? Graças a Deus e a sua misericórdia que dura para sempre. Normal, né? Ele tem nos sustentado, ele tem nos ajudado a continuar de pé. A mim, a mãe, né? Que também já é uma jovem senhora, mas que a quem o Senhor escolheu beneficiar, né, com a segunda maternidade aí, né? Nós já tínhamos perdido 2 bebês anteriormente, e o Senhor nos permitiu agora que a Larinha viesse, né? Então, graças a Deus, né, nós louvamos ao Senhor por isso, pela misericórdia dele, e cremos que é bênção, né? O Senhor tem nos abençoado com a vida da nossa bebê aí, em nome de Jesus. E você, Will? Arrumou um filho? O que você está sumido aí, cara? Nada, só tô jogando board game mesmo. Só board game? Não é trabalho não, né, Will? É só board game. Né? Cara, quem dera que fosse, trabalhando pra caramba. A gente tá tendo que... Aquela mamatinha de gravação dia de semana acabou, cara. Só final de semana agora. Verdade. Mas graças a Deus, cara. Só peço que Deus nos dê saúde pra gente aguentar o tranco. O resto a gente se vira. É isso aí. Graças a Deus. E queria agradecer a vocês, porque dentro dessa correria do dia a dia, né, vocês tiraram um tempinho pra gente estar junto aí. Que Deus nos abençoe. Vamos junto, pô.
Então, nesse programa a gente vai abordar dois temas aí que são correlacionados, né? São antagônicos, né? Mas são correlacionados. É difícil você falar de um sem falar do outro, que é legalismo e santidade, né? Mas vamos lá, para a gente começar aí pegando das bases, como sempre, vamos dividir, cada um fala um pouquinho aí. Vou começar com o Will. O Will traz para a gente aí o que é legalismo, para quem não sabe ou para quem acha que sabe, e depois o Muniz vai falar um pouquinho sobre o que é santidade. Mas vai lá, Will, fala aí, traz pra gente aí o que aí, na tua opinião, é legalismo. Cara, quando a gente olha dentro da Bíblia, a gente olha dentro da teologia, trazendo só... Você consegue ampliar o conceito de legalismo para várias outras coisas, né? Mas a gente vai abordar ele na forma dentro da teologia. Dentro da teologia é quando você tenta, de forma absolutamente frustrada, comprar o amor de Deus ou se auto-justificar baseado em ações suas. Por exemplo, é aquela pessoa que hoje na Nova Aliança segue preceitos do Antigo Testamento. E eu não estou falando dos 10 mandamentos. Eu não estou falando disso. Eu estou falando da pessoa, por exemplo, não comer carne de porco. Por exemplo. Então, quando a gente fala do legalismo, é quando a gente não... Talvez creia na Nova Aliança. Não crer, acho que é uma forma muito ruim de tratar isso. Mas é quando a pessoa pega a Nova Aliança e submete ela a preceitos da Antiga Aliança. O legalismo é basicamente isso. E o legalismo, ele versa que você tem que expressar e você tem que mostrar para os outros a sua mudança, a sua santidade. Quando você tem que se auto-penitenciar, ou pior, penitenciar outros em troca de uma aceitação da parte de Deus para com essa pessoa. E a gente tem duas vertentes aí que a gente pode abordar mais para frente. O legalismo, que é vindo da ovelha, que é vindo daquela pessoa que está lá, que tem a fé um pouco mais simples, e legalismo quando vem de autoridades pastorais. Porque são diferentes, tem pesos diferentes. E eu acredito que serão julgados de forma diferente. Vamos ampliar para autoridades ministeriais, né? Autoridades ministeriais, perfeito. Porque não é só pastor, né? Você tem diácono, por aí vai. Exatamente. Isso. A gente consegue, quando a gente olha o legalismo desses dois pontos, a gente consegue entender uma dicotomia que poderia ser falsa, mas ela não é. Porque a partir do momento que você tem a perspectiva que o legalismo vem daquela pessoa que está ali no banco, tem uma fé mais simples, tá? Ignorância, falta de conhecimento da palavra. Isso, a compreensão equivocada, né, do que está na palavra. Exato. A pessoa que pega o Antigo Testamento e fala assim, tá vendo aqui, não pode comer carne de porco. Eu estou dando esse exemplo porque é um exemplo muito simples e todo mundo consegue entender, porque todo mundo come carne de porco. Sim. Eu não sei quem seja alérgico, mas é outro papo. Ou que você seja legalista. Ou que você seja legalista. Porque você entende que, cara, você não pode, porque Deus falou para não fazer, enfim. E confronta e condena quem faz, da forma mais hipócrita do planeta. E você tem aquela pessoa que tem um estudo teológico, entendeu? Tem um preparo teológico e é legalista de propósito, que entra no texto de Mateus 23 que eu li. A pessoa, ela ata fardos pesados a outrem, só que ela mesma não consegue fazer aquilo. Só que ninguém sabe, é o íntimo ali. É o íntimo dela. Então a gente tem esses dois pesos aí, que a gente tem que saber distinguir. Porque se muito lhe é dado, muito lhe será cobrado. Posso te interromper e dar um exemplo rapidinho? Claro. Que acho que eu já contei no RP. Um amigo cristão de uma determinada denominação, assim, bem radical nessa questão legalista, onde era proibido ter TV em casa. Porque um santo não pode assistir TV, que isso é coisa do diabo. E aí uma irmã por acaso vai fazer faxina na casa do pastor. Em frente à cama tem um guarda-roupa enorme, abre lá e tem uma televisão dentro do guarda-roupa. Aí eu te faço uma pergunta. O cara tá realmente errado? Você já viu a televisão atual? Como? Big Brother, cara. Pelo amor de Deus. Faltou zoando, tá. Calma. Sim. Só que esse é antigo, cara. Isso é antigo. Na época eu não sei nem se tinha Big Brother ainda. Mas eu acho que ilustra bem isso. Tipo assim, eu ato fardos pesadíssimos nas pessoas, mas eu, na minha casa, eu tô ali fingindo, né, cara? Pois é, cara. Feioso. Pois é, cara. É só uma... Você cria um simulacro de santidade no qual você criou uma fórmula, achei a palavra. Você criou uma fórmula de como ser santo. Tanto que, cara, tem cursos de santidade por aí, cara.
ou de parecer santo, né? Eu costumo dizer que ninguém quer ser, todo mundo quer parecer ser, né? Mas a gente é incentivado a isso desde sempre. Só que Uhum. quando chega na questão do legalismo, isso toma outra proporção. Porque você não está mexendo com a coisa dessa terra, você está mexendo com a eternidade. E se você tem uma pessoa, autoridade eclesiástica, tem esse tipo de atitude, ele está possivelmente levando as pessoas, induzindo as pessoas ao caminho não do trono de Deus, mas do inferno. Até porque a legalidade, o legalismo, ele coloca o peso de salvação, não sei se de salvação propriamente dito, mas o peso de fazer a vontade de Deus em nós. São as minhas atitudes, não importa se o Espírito Santo habita, se me muda, se me molda. Não, eu tenho a responsabilidade de gerir isso na minha própria vida, né? Só que, cara, que isso é vazio, porque se a gente for confiar nos nossos próprios méritos, cara, a gente tá lascado. Exato. Absolutamente lascado, né? E Rodrigos, a verdade, Rodrigos. a verdade é uma só. A verdade é uma só. Se a salvação depende de mim, e única e exclusivamente de mim, Jesus foi na cruz à toa. E se você admite que Jesus foi na cruz à toa, você admite que Deus errou. E aí você tem outra perspectiva. Não, Jesus não errou. Como tem teologias que partem para esse princípio, que é o seguinte: não, Jesus foi na cruz, mas a responsabilidade pela salvação é minha. Putz, então você tem que admitir que Jesus não foi para a cruz para salvar ninguém, ele foi na cruz para possibilitar uma salvação, o que é muito pior. Então, essa é a nossa introdução aí. Mas o negócio, cara, é que o legalismo, ele é tão sutil que ele se parece muito com santidade, né? Depois a gente vai entrar... Santidade. Sabor santidade. E mais pra frente a gente vai entrar nessa questão entre um e outro. Mas porque assim, pode ser que eu dei um exemplo aqui da pessoa confiar nas obras dela para salvação, mas é muito possível, é bem provável que a pessoa ela não assuma isso publicamente. Entende? Mas no fundo, o legalista, ele se sente mais santo, ele se sente mais capaz, ele se sente mais responsável, né? E aí é que mora o perigo. Arrisco dizer que talvez a pessoa nem chegue nesse entendimento. Pode ser. A pessoa não chega no nível dessa dúvida, entendeu? Pode ser também. E você, Muniz, fala pra gente então um pouquinho aí sobre santidade. O Will trouxe o legalismo, fala um pouquinho sobre santidade pra gente. O que é santidade na tua compreensão? Então, antes da gente falar sobre essa questão da santidade, né, santificação, lembrando que a gente já gravou um RP sobre isso, né, o RP 107, né, sobre santificação, né? Fomos eu e o Edivaldo. Inclusive estava ouvindo. Você lembrou isso ou você foi pesquisar, cara? Fui pesquisar, lógico. Né? Eu falei, caramba. Não, mas é assim, eu tenho nas minhas anotações aqui, porque todas as minhas participações eu anoto, né? Tudo aqui e tal. Mas antes de falar sobre a santificação, a santidade, né? Queria acrescentar aqui na fala do Will, né, que ele falou brilhantemente aí sobre essa questão de que o legalista ele sempre procura algo, sobretudo no Antigo Testamento, para poder atar um fardo pesado, né? Porém, Will, né, não sei se você já teve essa experiência, mas a gente tem grupos também e pessoas que conseguem ser legalistas usando o Novo Testamento. E é um troço bem pesado, né? Esquisito. Inclusive, né, eu tive recentemente contato com algumas coisas nessa direção, né, e acabei descobrindo que existe, não é recente isso, né, desde o século XIX, nos Estados Unidos começou um movimento chamado Movimento de Restauração. Não sei se vocês já tiveram, né, algum contato com isso, já tinham ouvido falar. Envolve a questão do Satanic Panic? Não, isso aí não, na minha pesquisa não apareceu isso. Mas pode sim, depois eu falo Então, sobre isso. tem três nomes centrais, né? Thomas Campbell, Alexander Campbell e Barton Stone. E eles defendem basicamente a ideia de que onde as escrituras falam, falamos. Onde as escrituras se calam, nos calamos. E aí, você não tem ideia do que essa galera faz e defende por conta disso, sabe? Dá um exemplo aí. Um exemplo simples, né? Eles dizem que a gente não pode cantar na congregação usando instrumentos musicais
porque o Novo Testamento não autoriza Uhum. a gente usar instrumentos musicais. Ele diz que a gente só pode cantar, porque os textos só falam para a gente cantar, né? Usando os lábios. Ou seja, só pode cantar a capela, não pode usar instrumentos musicais, por exemplo. Será que eles andam de ônibus? Porque não tem ônibus na Bíblia. Pois é, né? Eles devem andar a pé. Pregar no trem, igual o Will pregava aí, ó. Não pode, não. Não deveria nem existir o trem. Nem isso aí. Então, quer dizer, então tem certas coisas assim que, por incrível que pareça, parece ser coisa muito bizarra, né? Parece uma coisa muito forçada e tal, mas os caras levam isso muito a sério. Tem Uhum. alguns grupos hoje, eu inclusive conheço, já visitei grupos hoje que são nessa pegada, tá? Então, quer dizer, Muniz, só te fazer uma pergunta. Isso aí, esse movimento vem de que ano? é início do século XIX. Esse movimento no Brasil, 1800, 1800 e 1800 e alguma coisa. bolinha, Ok. nos Estados Unidos. Uhum. Agora, no Brasil, tem alguns movimentos aí há mais ou menos 60, Uhum. 70 anos. Essa galera teve representantes que vieram aqui para o Brasil. E aí começaram a propagar essas ideias. E é um movimento grande, tá? E assim, não chega a ser, como vou dizer, não chega a ser herético, porque não trata, por exemplo, de pontos no sentido de que envolvam Cristo, né, a divindade de Jesus, a salvação e tal. Porém, tá, alguns desses grupos eles são extremamente exclusivistas. Em que sentido? Se você não compactua, se você não faz parte, não acredita, não defende aquilo que eles defendem, você está condenado à morte eterna. Ao mesmo tempo que imagina que é uma galera que está querendo viver ali o evangelho e tal, levar, né, viver de uma forma radical o evangelho, eles não conseguiram entender o evangelho, sabe? Porque uma coisa é você querer viver ali na literalidade, né, o que está ali escrito, etc, etc, mas sem entender o espírito do evangelho, né? Enfim, mas a gente vai falar sobre isso mais para frente. Eu só queria acrescentar isso aí. E também, lá nas considerações finais, eu vou mencionar um livro que é do Kennedy Carvalho, que eu estou lendo aqui, que é sobre legalismo na igreja, né? Lei que mata, graça que vivifica. Um livro bem legal e que fala sobre isso. E aí ele tem duas frases, assim, dois textos pequenos aqui que eu queria acrescentar, que falam muito legal sobre o legalismo. Ele fala o seguinte, que o legalismo trata-se de uma tentativa de subjugar o evangelho. Uhum. O evangelho transformador da graça sob o peso de regras, tradições e interpretações humanas. Vai além de uma simples insistência na obediência. É uma tentativa de ganhar o favor de Deus por meio do cumprimento rigoroso de leis e práticas religiosas. Tá? Essa é a primeira fala que eu achei fantástica. E a segunda diz aqui que o legalismo pode ser sutil, não surgindo sempre como um conjunto claro de regras, mas frequentemente se manifestando em julgamentos severos sobre aparências externas como vestimenta, frequência aos cultos e observância de tradições. E isso cria uma falsa espiritualidade nas roupas, onde alguns são vistos como mais santos que outros, baseando-se em critérios humanos. Em vez de trazer liberdade, essas práticas sufocam o amor e a graça, criando uma cultura de comparação e preconceito. Tá? Então, esses são os dois textos aí que eu queria acrescentar e que eu achei fantástico aí para definir o legalismo. Por que eu perguntei mais cedo sobre a questão do Satanic Panic, né? Porque o Satanic Panic foi um movimento dos anos 80 e foi basicamente onde começou essa situação de ver demônio em tudo, né?
E era também um movimento extremamente legalista, que proibia certos estilos musicais, isso nos Estados Unidos. Daqui para o Brasil veio depois, onde proibiu-se guitarra aqui nas igrejas aqui. Quem é mais antigo vai lembrar, mas tudo é oriundo desse Satanic Panic. Eu peguei esse problema até com bateria, cara. Sim, você tinha que bateria é instrumento do rock, é do diabo e tal. Questão de guitarra, questão de bateria, de que eles achavam excesso de barulho. Você tinha que ter cultos extremamente litúrgicos, onde você não poderia. Tudo era baseado no coro, igual que o Muniz falou. Então o Brasil viveu isso. Aqui no Brasil as coisas chegam um pouco atrasadas, né, cara? Mas nos anos 80 teve essa questão muito de quem viu Stranger Things na quarta temporada, eles citam essa questão do Satanic Panic, que foi um negócio que ocorreu de verdade. Se demonizava jogo de videogame, filmes e tal, né? Então, o RPG, então, até hoje, cara. E teve também um movimento puritano, que tiveram coisas muito boas do movimento puritano, porque é um movimento que é como se fosse uma dissidência do anglicanismo, que é do século XVII. Só que você tinha graves problemas, porque o movimento puritano, que se estendeu bastante, e a gente tem pessoas oriundas desse movimento puritano. Se eu não me engano, John Wesley posso estar errado, mas se eu me lembro bem da doutrina da Nova Era, John Wesley era. Eu acho que sim. E você tinha erros doutrinários monstruosos, principalmente essa questão da intersantificação, que veio junto dessa questão dos puritanos, entendeu? Então, o puritanismo ele também foi um movimento que ele teve o seu valor, obviamente, jamais jogaria fora o movimento puritano, só que ele trouxe muitos problemas. Uma das grandes questões da Inglaterra da Idade Média, que é a questão de incendiar bruxas, de incendiar possíveis pessoas que eram bruxas, também veio apoiado pelo movimento puritano. Então, tem essa questão do legalismo e não é de hoje, não é nada novo, entendeu? Só que a diferença é que antigamente você podia acender uma fogueira e jogar uma pessoa lá e ninguém falava nada. Hoje em dia as pessoas têm voz, entendeu? A internet está aí. Dá voz a muita gente ruim, mas também dá voz a muita gente boa. É isso. Mas, Moniz, e a santidade? A santidade, e aí eu já convido você que está ouvindo a voltar lá no RP 107 para ouvir também. E aí também na descrição do episódio tem os links aí de 2 vídeos que eu gravei falando sobre a santificação, porque é um tema muito interessante e que, enfim, justamente pela falta de compreensão ou de uma compreensão correta, ocasiona esses problemas, né? A gente tem uma compreensão errada de santificação, achando que santificação tem a ver com o comportamento pelo comportamento, que Deus está preocupado com o seu comportamento simples porque Ele quer ver você fazendo tal coisa assim, 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 porque Ele é caprichoso, né? Não, eu quero, Deus quer, a santificação para Deus é que eu... Vaidoso, eu diria. Exatamente, vaidoso. Então, a santificação para Deus é que eu, exemplo, não use barba. Mas por que isso? Né? Não, só porque Deus não quer que você use barba. Não. Cara, isso pode parecer, Muniz, um exagero, mas existem igrejas bem conhecidas nos dias de hoje que proíbem o jovem de pra tocar lá na frente ter barba. Isso é fato, Sim. cara. Não. Ser santo é você usar a roupa até o pé. Mas a língua acompanha o tamanho da roupa, né? Porque a pessoa... a língua é tão grande, vezes, sim, tão grande quanto a roupa, muitas vezes, né? E a pessoa, às vezes, está ali dentro de um templo ou de uma reunião, o que quer que seja, mas com a língua enorme, então tá do mesmo tamanho do roupão que a pessoa usa, né? Ou então a lista de pecados que a pessoa comete, pecados sexuais, pecados, né? E outros tipos, é tão grande quanto a roupa, sabe? Mas a pessoa está usando aquela roupa. Enfim, então é uma compreensão equivocada, né? Achando que santificação tem a ver com comportamento pelo comportamento, quando na verdade é ser separado. Mas separado de quê? Quando a gente tem dificuldade para entender, a gente tem que olhar para Deus, a gente tem que olhar para o Senhor, né? A gente tem dificuldade para entender qualquer tipo de padrão, a gente olha para Ele. E Ele mesmo já estabeleceu que a santificação
é um processo necessário por conta do quê? Da nossa relação com Ele, pelo fato de Ele ser quem Ele é. Se a gente ler lá, Levítico capítulo 20, no versículo 7, tá? Diz assim, ó, portanto, ele já falando com o povo já naquela época, santifiquem-se e sejam santos, pois eu sou Yahvé, né? Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guardem os meus estatutos e tratem de cumpri-los. Eu sou Yahvé, que os santifico. Ainda em Levítico, mas agora no capítulo 11, no versículos 44 e 45, diz assim, eu sou Yahvé, o Deus de vocês, né? Em outras versões está eu sou o Senhor, né? Mas eles fizeram essa tradução para não mencionar o nome, né, de Deus. Portanto, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Então fica claro aí, né? Não se contaminem por nenhuma dessas criaturas que rastejam sobre o chão, entre todas as criaturas que se movem sobre a terra. Eu sou Yahvé que os tirei da terra do Egito, para que eu seja o Deus de vocês. Portanto, sejam santos, porque eu sou santo. Ezequiel 20, no versículo 12, diz aqui, também lhes dei os meus sábados, presta atenção, isso aqui é importantíssimo esse texto. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou Yahvé que os santifica. Então, o que isso mostra? A própria prescrição de práticas como o sábado, na verdade, é uma forma de nos fazer lembrar, era uma forma de fazer o povo lembrar de com quem eles estavam se relacionando, que era o Deus Todo-Poderoso e que esse Deus Todo-Poderoso é santo. E aí tem texto em Efésios 1:4 que diz a mesma coisa, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Né? 1 Tessalonicenses 4:3 vai dizer, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. Né? E por último, Apocalipse 22:11, que diz que o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Agora, por que ele fala isso? Eu preciso ser santo porque ele é santo. Então, para eu poder ter um relacionamento com Deus, e uma vez que a minha relação foi reconectada com Deus por meio de Cristo, eu preciso da santificação. Mas a santificação significa que eu preciso ser separado assim como ele é separado. Mas do que Deus é separado? Não de práticas humanas, não é ser separado da indiferença. Por quê? Porque Deus é amor. A essência de Deus é amor. Então, tudo que não seja amor, é disso que Deus está afastado. É disso que Deus está separado. Então, ser santo é ser separado da indiferença e de todas as consequências que advêm dela. Então, nós nos tornamos como Ele, completamente separados do quê? Dos pecados, nos relacionamentos que fazem oposição ao amor, primeiramente a Deus, ao próximo e, por último, a nós mesmos. Então, tudo que você possa fazer que te afaste do seu relacionamento de amor com Deus, é disso que você tem que se santificar, se separar. Tudo que te afaste de um relacionamento bom consigo mesmo, que significa indiferença consigo mesmo, desamor consigo mesmo, é disso que você tem que se afastar. A gente poderia trazer um comportamento destrutivo, né? Que a pessoa adota para a vida dela, seja lá um uso de drogas, de substância. Você enche os cornos de açúcar, você come açúcar o dia inteiro. Você tem que se santificar disso, meu irmão. Você é uma pessoa que bebe refrigerante igual um louco. Você é uma pessoa que come gordura, fritura. Você é uma pessoa preguiçosa, que não sabe, que não se cuida, que não. Você precisa se santificar disso. Ah, mas então quer dizer que eu não posso comer açúcar? Não é isso que a palavra está dizendo. Não é sobre açúcar, não é sobre gordura, não é sobre roupa. É sobre amor por si mesmo. É sobre amor por um corpo
que é templo do Espírito, é sobre amor pela sua família, é sobre amor pelo seu próximo, é sobre amor por Deus. Então, se santificar significa o quê? Que você tem que colocar como padrão na sua vida atitudes que signifiquem fazer o bem para si próprio, mas não o bem no sentido, né, de tirar proveito, não é isso. Mas coisas que te façam bem, coisas que te tragam benefício no sentido de trazer saúde para o teu corpo, saúde para a tua alma, saúde para os teus relacionamentos, o seu relacionamento com Deus, fazer aquilo que traz, que agrada ao coração de Deus, fazer coisas que tragam bem-estar para aquelas pessoas que estão ao seu redor, sabe? No seu trabalho, no trânsito, sabe? Porque às vezes você é tão preocupado com a roupa que você veste, com o templo que você frequenta, e tantas vezes que você vai ou não vai às reuniões, e, no entanto, você está ali ferindo as pessoas que estão ao seu redor dentro da sua própria casa, com a maneira como você fala com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho. E aí tá achando que tá santo, mas tá sendo só legalista. Está sendo só legalista. Olha como é que é sutil, né? Exatamente, porque todo e qualquer padrão que não considere isso, o amor, que ser santo é amar, é ser separado dessa podridão de indiferença, não digo nem de ódio, mas de indiferença, é apenas legalismo, como você falou, é só legalismo, sabe? Ah, não, porque esses dias eu tive, né, rolando a tela ali no TikTok e vi lá uma live do povo brigando, discutindo e tal. Ah, não, porque o cristão tem que guardar o sábado, não sei o que, não sei o que. E aí o irmão que estava lá, né, defendendo que não, gente, olha, tal, não é para guardar sábado, não, que não sei o que, não sei o que. E aí ele falou uma coisa lá que era um entendimento, eu entendi o que ele falou assim, não, o Mateus não é o Novo Testamento. Aí o cara, como assim? Mas o Mateus está no Novo Testamento. Ele falou assim, não, mas olha só, o que Jesus está falando ali, ele ainda estava vivendo de acordo com a lei, né? O Novo Testamento vem depois do advento do Espírito Santo ali, aquela coisa da ressurreição de Jesus, do advento do Espírito Santo. Os caras faltaram chamar o pai dele de careca e a mãe de cabeluda, sabe? Cara, foi algo assim, xingaram o cara, falaram um monte de coisa. Eu falei, e eu pensando assim, meu Deus, e eles estão brigando, discutindo se tem que guardar o sábado ou não. E o amor, tá onde? Que, sabe, para poder esculachar o cara, sabe? Então, esse tipo de coisa que a gente vê hoje em dia, as pessoas tão apegadas a esses detalhezinhos. Ah, não, porque se você... E aí eu perguntando no chat, não, mas tá... E eu jogando lenha na fogueira, né? Perguntando assim, mas vem cá, e se a pessoa não guardar o sábado, o que acontece com ela? O Muniz bugou, cara. Ah, ela vai estar em desobediência. Tá, mas e o que acontece com ela? Ah, não, e tal. Ou seja, tentando fustigar para ver se ele ia chegar ao ponto de falar que não, que se não guarda o sábado vai para o inferno. E Ou ele se falou, por ele mesmo ele ia perceber que a discussão é infrutífera, né? e aí ele falou, sabe? Não, que quem não guarda está em condenação, que não sei o que, não sei o que. E aí eu falei assim, tá, mas Caramba. o que significa a palavra sábado? Ah, significa descanso. Eu falei, pois é. E o que você acha que Deus espera que você faça nos seus momentos de descanso, né? Será que você tem consagrado os seus momentos de descanso? Rapaz, mas aí você acredita que eu acho que não era para eu falar mais tanta coisa? Do Neida, não sei o que aconteceu, eu esbarrei o dedo assim, saí da live sem querer e não consegui achar a live de novo para voltar. Olha que doideira, né? Então, quer dizer, cara, as pessoas não entendem que tem certas coisas que o Senhor estabeleceu, né? Ah, no antigo, o que quer que seja. E o próprio Jesus, como o Will falou, o próprio Jesus bugou a mente dos caras, dos fariseus, bicho. Os caras reclamando, o senhor está curando no sábado. Ele, rapaz, você não entendeu nada, cara. O sábado foi feito para o homem, não foi o homem que foi feito para o sábado, sabe? O sábado foi feito para você descansar e para você lembrar, no meio da correria da tua vida, olha como é que eu sou bonzinho contigo, né?
Você vai ter que trabalhar para você poder sobreviver. Mas eu ainda fiz questão de criar um dia só para você descansar, para nesse dia você poder estabelecer um relacionamento comigo. Você poder consagrar o teu descanso. E ainda melhor, filho, olha, sabe o que eu fiz? Eu botei mais um monte de sábados durante o ano também, né? Da Páscoa, dos Pães Asmos, né? Vários sábados aí, né? Porque esses feriados também eram sábados, né? Um sábado foi criado para nós, os feriados foram criados para nós, para quê? Para que a gente tenha tempo de qualidade com Deus. Mas a pessoa não entende, não, tem que ser no 7º dia da semana, no sábado ali, não pode ser no domingo, porque domingo foi da igreja romana, católica romana, não sei o quê. Gente, que loucura. E quem trabalha de plantão, cara, que a folga é na quarta-feira, faz o quê? Sabe? A folga, não, minha folga é na sexta-feira, sábado, domingo eu trabalho, não, eu estou em pecado. Gente, que loucura é essa? Sabe? A pessoa não entende que é um momento para você ter um particular ali, para você dedicar um tempo para tua família, para amar tua família. Um tempo para você tirar assim com calma, você pegar a Bíblia, você ler com gosto, com calma ali, né? Seja na quarta-feira, seja no domingo, seja no sábado, seja no dia que for, na segunda-feira, mas você ter um tempo para você gastar ali na presença do Senhor, ali, sabe? Para você poder adorar o Senhor, seja lá como for, relaxar com a sua família. Mas a pessoa quer, porque quer dizer que santidade, não, santidade é cumprir esses preceitos, essas coisinhas, e esquece do principal, que nós fomos feitos por um Deus de amor para amar. É isso que as pessoas esquecem. Ô Will, a gente vê o Muniz na fala do Muniz, ele dizendo aí que, lá no princípio da fala, né, a respeito do legalismo, assim, de que Deus não quer ver seu comportamento. E tem uma razão, por capricho, foi a palavra que ele usou. Aí mais na frente a gente vai ver que Deus quer sim ver o seu comportamento também por outras questões, por amor, né, porque ele quer que você viva aspectos que fazem parte da essência dele, como filhos, né? Então, assim, a gente vê que é uma confusão grande no entendimento de legalismo e santidade. Quer ver um outro exemplo? A questão do açúcar. O Muniz usou um exemplo que eu achei perfeito. Tipo assim, você está fazendo uso excessivo de uma coisa que está fazendo mal para o teu corpo. Uhum. Então, assim, cara, se você morrer, você não está honrando a Deus. Se você morrer, você vai deixar a tua família na mão. Mas, por outro lado, aí poderia surgir alguém e dizer que consumir açúcar é pecado. Entende? É o mesmo esquema da televisão. Então, assim... E que quem contraiu diabetes está condenado ao inferno por causa disso, né? Uhum. Cara. Então, assim, a linha realmente ela é tênue entre santidade, né, e legalismo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão. Por que você acha que há tanta confusão no entendimento entre o que é legalismo e o que é santidade? E, assim, você trazer aí, de repente, se você tiver anotado, alguns aspectos em que eles se parecem e por que ao mesmo tempo eles são tão antagônicos. É curioso, cara, porque essa questão da santidade e do legalismo, ele vai parecer quando você não olha para a Bíblia. Mas quando você olha para a Bíblia, você vê que é algo gritante. Uhum. Porque, cara, quando você olha até Deus falando com relação a Davi, que ele fala, cara, eu não olho o exterior, eu olho o interior da pessoa. Você pode fazer um simulacro do quanto você quiser para mostrar para os outros. Se a mudança não for de dentro para fora, porque é isso que o Espírito Santo faz com a gente, a partir do momento que a salvação é gerada em nós, através de crer em Cristo, e que ela vem gerada através do Espírito Santo, essa mudança é de dentro para fora, e você não precisa ficar externando absolutamente nada para ninguém, porque as coisas começam a se tornar naturais. Quando você vê essa questão da pessoa fazendo um esforço muito grande para parecer santo, é como se fosse uma autopromoção, você pode ter certeza, cara, não é o aspecto da santidade ali que está batendo. Uhum. O que está batendo é o aspecto do legalismo. Então, até porque toda autopromoção é permeada de muito orgulho. E vaidade. Né? Vaidade.
Entende? Então, vamos botar assim, à primeira vista pode parecer uma linha tênue. Mas quando você para se voltar para a Bíblia, quando você para se voltar para o Evangelho, você vê que existe um abismo, e não é pequeno. Uhum. Um abismo gigantesco, onde o Evangelho é uma semente que vai crescendo aos poucos. E o legalismo é como se você estivesse enxertando, abraçando uma árvore e botando a árvore nas costas, cara. Basicamente, a diferença, mal comparando, é essa. Agora, existem aspectos do legalismo que vão parecer que vão parecer questões de mudança da pessoa. Um exemplo, não falar palavrão. A pessoa pode ter o coração imundo, mas se ela não falar palavrão, as pessoas talvez entendam que ela é uma pessoa mudada, transformada e blá blá blá. Se ela usa os jargões do evangeliquez, né? Exatamente. Só chama homem de varão. Uhum. Não fala igual os garçons do Rio de Janeiro, né? Meu diplomata, meu brother, meu truta. Não tem essa. Você Meu tem consagrado. meu consagrado, meu imperador, essas coisas assim. Não tem essa. Então, um negócio tão simples, que é não falar palavrão, cara, já homologa a pessoa já recebe o carimbo lá de santidade muitas vezes, e não é por aí, cara. E não é por aí. Uhum. Então, essa confusão, ela vem muito quando as pessoas não enxergam o comportamento seu e até dos outros às margens da Bíblia. Porque quando há esse desconhecimento, cara, aí qualquer coisa vira referência. Como você Mas disse, essa linha tênue vira um abismo, né? Exato, cara. Uhum. Porque é muito fácil você. Cara, é sempre assim. Eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes, cara. Eu tô falando isso. A gente tem mais de 10 anos de RP. Eu tô falando isso, cara. Eu não confio no self da caridade, cara. Eu não confio na Começa pessoa. a querer mostrar muito, né? Isso não é sobre caridade. Essa minha frase não é sobre caridade. Uma vez um ouvinte ele veio me interpelar com relação a isso. Eu falei, cara, isso não é sobre caridade. Isso é sobre demonstração demonstração exagerada de santidade. Então, quando você vê uma pessoa que está tentando demonstrar muito, cara, está tentando parecer muito, cara, eu já fico com o pé atrás. As pessoas confundem, né, legalismo com santidade porque elas têm uma compreensão equivocada do processo de salvação. E aí tem tudo a ver com o que o Will falou, né? Essa questão de que não olham para a Bíblia, né? Porque se a pessoa pensa que salvação é pelas obras, já é heresia já de cara. Então, enfim. Se ela pensa que, entende, a salvação é pela fé, beleza. E que a fé é demonstrada pelas obras, né? Isso é bíblico, né? Não tem... Ou seja, eu demonstro que eu tenho fé através das minhas atitudes, né? Eu não posso dizer que eu acredito em Jesus e vivo a vida completamente ao contrário daquilo que ele está mandando eu fazer, porque senão na verdade, eu não acredito, né? Até o diabo sabe que Jesus existe, no entanto, ele não o reverencia como Senhor, né? Enfim. Mas isso não significa que é pelo cumprimento de uma lista de regras que a gente realiza essas obras. Ué, mas como assim? Não é pelo cumprimento de uma lista? Em que sentido que eu quero dizer? Você precisa entender que a lei aí, essas regras, né, entre aspas, né, aspas russas, né? O Will tá aí, hoje ele pode falar, né? As famosas aspas russas, né? Eu tô guardando as aspas aí pra quando for citar o nome do Caio Fábio. Ah, entendi. Entendi. Pra não perder o costume. A lei, ela tem um espírito. Ou seja, você cumpre o mandamento, não, como eu falei no início, o mandamento pelo mandamento, né? A regra pela regra, o comportamento pelo comportamento. Não, você cumpre por amor. E vamos insistir nisso, vamos, né? Você cumpre por amor ao Senhor. Por quê? Porque Ele te amou primeiro. Ele morreu na cruz por você, porque você estava condenado. A frase que eu citei no começo do Tim Keller, né? No Evangelho, eu sou aceito, logo eu obedeço. Exato, né? matou a charada. Eu não obedeço para ser aceito, né? Então você não está fazendo para garantir o céu. Eu estava conversando com meu filho mais cedo isso hoje. Que tem muita gente que se você falar assim, o céu tem ar-condicionado central, tem ruas de ouro, tem mar de cristal, tem, né, comida à vontade, mas Jesus não vai estar lá.
ainda assim você vai querer ir para lá? Vai ter um monte de gente que vai falar assim, tanto faz, se Deus não estiver lá, o problema é dele, Eu quero estar no sabe? bem bom, E a né? pessoa, exatamente, a pessoa esquece que o céu é Cristo. Uhum. O céu não é outra coisa senão Cristo. Ele não tem razão de existir se não houver Cristo, né? Cara, é por isso que as pessoas, mas o que é o tesouro? O tesouro não é mansão celestial, não sei o que, ruas de ouro. Não, o tesouro é Cristo. O tesouro é o nosso relacionamento com Deus. Ele Uhum. falou: a vida eterna é essa, que conheçam a Deus e ao Filho dele, a quem ele enviou. Se você não tem um relacionamento com Cristo, você está perdido, sabe? Então a pessoa, ela não entende que você não cumpre uma regra pela regra em si, você cumpre porque você ama a Cristo. Então, Deus não está preocupado, na verdade, ele está mais preocupado com o seu coração, com o seu amor por ele, do que com o cumprimento frio da lei ali, sabe? Então, é por justamente a pessoa não ter essa compreensão que a pessoa acaba, não, mas a gente é salvo pela fé, tudo bem, mas a gente tem que demonstrar pelas obras, né? E a gente demonstra pelas obras, porque se a gente não obedecer, a gente já está condenado. Então, peraí. Então significa que o meu coração entregue ao Senhor não significa nada, mesmo que eu não consiga, como o Will falou no início, né? Ou não lembro se foi você que falou no início, acho que foi você, que a gente não vai conseguir ser santo em vida, totalmente santo, perfeitamente santo em vida. Será que o meu coração entregue ao Senhor, ele despreza? Será que o fato de que eu... E aí vem a questão, né? Porque a Bíblia, né, franqueada a todos nós, ela é de livre interpretação, digamos assim, né? Na verdade, não de livre interpretação, mas mediante o Espírito Santo. Mas é uma coisa tão subjetiva, às vezes, que a gente pode, de certa forma, compreender de uma maneira, né? E aí eu digo a esses irmãos que tem uma dificuldade de compreensão, esses irmãos sinceros, irmãos que têm um coração sincero, mas que não conseguiram compreender muito bem ainda e tal, não sei o quê, mas estão vivendo ali por amor ao Senhor, tentando servir ao Senhor de coração e amor, sinceros, mas estão errando aqui e ali. Se morrer, vai pro inferno. Como assim, cara? Sabe? Como eu ouvi uma pessoa falando assim, não, porque se a pessoa tiver... Todo mundo sabe que eu falo acerca de denominação, né, de aquela coisa toda. Aí esse irmão falando a mesma coisa. Não, porque se você tiver dentro da denominação, todo mundo que está dentro da denominação vai pro inferno. Eu falei, peraí, irmão, peraí, como é que é? Não, porque tá errado isso que eu falei. Espera aí, irmão, calma. Você está falando uma coisa séria demais, meu irmão, sabe? Porque a pessoa não tem o mesmo entendimento que você. Tudo bem que você pode estar mais maduro, que você entendeu e tal, se é assim, mas de repente a pessoa não tem o mesmo entendimento que você, ela não conseguiu alcançar o mesmo entendimento que você, ela está condenada ao inferno. Então quer dizer que o coração dela derramado diante do Senhor, a fé que ela tem no Senhor Jesus, o arrependimento que ela demonstrou de obras mortas, isso não significa nada? Poxa, sabe? Então são esse tipo de ignorância, seja ela intencional ou não, é que faz com que as pessoas acabem, sabe, fazendo essas besteiras. E aí só para me concluir essa fala, eu queria ler aqui o que o próprio Deus, não sou eu que estou dizendo, o que o próprio Deus vai falar em Isaías, no capítulo 1, no versículo 13. Olha o que ele vai falar no versículos 13 e 14. Ele vai dizer o seguinte, olha: não me tragam mais ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade associada à reunião solene. As festas da lua nova, as solenidades, a minha alma as odeia. Já são um peso para mim. Estou cansado de suportá-las. Se você continuar lendo,
sabe? Ele vai falar, quando vocês estendem a mão, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações, eu não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Isso é o quê? Indiferença, ódio, maldade, desamor, sabe? Lavem-se, ele fala, purifique-se, tire da minha presença a maldade dos seus atos, parem de me fazer o mal. Ou seja, o que adianta? Ele está dizendo, vocês podem estar fazendo tudo certinho, guardando sábado, guardando domingo, indo para o culto, cantando, pregando, jejuando, fazendo tudo certinho, mas eu tenho ódio de tudo isso que vocês estão fazendo. Já parou para pensar? Já parou para pensar no peso que tem isso? Sabe? Você tá ali crente que tá abafando e Deus está odiando tudo que você está fazendo. Sabe por quê? Porque quando você chega do culto, você dá na cara da tua mulher dentro de casa. Você xinga o seu marido, você bate no seu filho até o garoto chorar de não aguentar mais. Sabe? Porque você tem gato de luz em casa. Porque você faz um monte de besteira, sabe? Você xinga as pessoas na rua, no trânsito, você faz um monte de coisa. E você acha que Deus não está vendo isso? Ele está preocupado com as suas atitudes religiosas? É por aí. É essa hipocrisia que Deus não suporta mais. Dentro do que o Muniz falou aí, né, de muitas vezes de irmãos que são levados ao engano, na verdade não só o que o Muniz falou, né, tudo que a gente vem conversando até aqui, e a gente percebe que muitas vezes pessoas são levadas ao legalismo por responsabilidades de liderança, por mestres. Então assim, cara, eu queria saber de vocês, na verdade, até que ponto, na opinião de vocês, essa proposta de movimentos legalistas, ela encontra suporte na negligência da igreja com as doutrinas bíblicas? Porque se existem falsos mestres, existem verdadeiros mestres ensinando, entendeu? Eu queria que vocês façam um pouquinho sobre a responsabilidade da igreja como um todo, né? Muitas vezes por não denunciar, ou não sei, eu quero ouvir a opinião de vocês. Em que elas acabam servindo de base ou dando apoio para esses movimentos legalistas aí, para essas propostas? Cara, eu acho que eu vou te ser sincero que eu acho essa uma pergunta muito complexa. Por que eu tô te falando isso? Porque a omissão pela omissão, ela pode existir em alguns níveis. Porém, se existe uma omissão por causa de vantagem em algum tipo de retorno, isso muda. Ah, tá. Por que eu tô falando isso? Por quê? Eu posso simplesmente viver o meu evangelho elitista, onde tudo é quase como a doutrina comunista, né? Tudo dentro do partido, nada fora do partido. É sempre assim. Então, tudo dentro da congregação ou da denominação e nada fora da denominação. Porém, se a condescendência ela vem junto com uma vantagem, eu acho que isso escala a N. Por quê? Porque eu não estou só não pregando contra aquilo que a pessoa está fazendo, aquele legalismo. Muito pelo contrário. Eu estou apoiando e ajudando aquele legalismo. Eu preciso manter esse sistema funcionando. Por quê? Aí você começa a ter grandes conglomerados de igrejas onde o legalismo é usado como massa de manobra. Aí a gente entra em outro âmbito. Obviamente eu não vou falar aqui, porque o RP não vai tomar um processo de bobeira. Agora, todo mundo sabe de grandes conglomerados de igreja que são extremamente legalistas. Desde pessoas que fazem templos faraônicos a pessoas que fazem culto de pano de saco, cara. Sabe? Então a gente tem isso agora. Com relação à condescendência, cara, isso aí eu não tenho nem muito o que explicar. Porque é só um bando de bandido. Ponto. Ponto. Para mim é isso. Ponto. É bandido. É bandido que está traindo o evangelho, explorando a fé de pessoas inocentes. Ponto. Agora, a gente tem aquela pessoa que está ali vivendo um evangelho de verdade. E se ela não prega, o que ela pode fazer? Ela pode pregar contra aquilo. Ela pode pregar o evangelho de verdade. Porque no final das contas, senhores, vamos ser francos, a igreja brasileira tem muitos anos ela já busca uma perseguição só para ela, para chamar dela. E a perseguição institucional não vem. Qual que é a perseguição no nosso século? E isso eu creio, eu já falo isso já tem quase 20 anos. A perseguição no nosso século vem
de pessoas que pregam o falso evangelho, massacrando pessoas que pregam o evangelho de verdade. Essa é a grande perseguição da igreja. O que essa pessoa pode fazer até como um movimento, entre aspas, de contracultura e ser o escândalo que é o evangelho? Pregar o verdadeiro evangelho aos quatro ventos. Cara, só porque as pessoas... Melhor, o evangelho verdadeiro sempre vai ser o evangelho verdadeiro, mesmo que ninguém o pregue. Sabe? Acho que esse é o caminho. E qual que é a responsabilidade desses pastores, desses grandes pastores? Cara, é pregar contra isso. E pregar aos quatro ventos contra isso. Pessoas, grandes pastores, posso falar, Hernani Dias Lopes, por exemplo, Augusto Nicodemos, eles fazem essa pregação, são pessoas que têm muita penetração dentro do meio evangélico e até fora dele. Hernani Dias Lopes eu acho que tem uma penetração até maior fora do meio evangélico. Você tem esses exemplos de pessoas que, cara, pregam contra isso. E o que se pode fazer? Pregar contra isso, cara. Pregar o verdadeiro evangelho até o último dia da sua vida. É o que você pode fazer e acho que é o que se tem que fazer. Agora, quando a gente tem pessoas que se travestem de verdadeiro evangelho, e, cara, infelizmente eu vou ter que falar dele, que é o Paulo Júnior. Você tem problemas como o Paulo Júnior da vida. Que era um cara, assim, a gente já conversava, né, Will, assim, que era um cara extremamente legalista, né? Eu sempre falei isso. Sempre levantando a régua, né? Assim. Eu falei, tem alguma coisa errada. Exatamente, tem alguma coisa errada com esse cara, maluco. Porque, e cara, eu sei que pode ter ouvido, não sei se você vai cortar isso. Não, não. Até porque é fato, ele assumiu isso publicamente, né? Ele se arrependeu. Glória a Deus por isso. Sim, e cara, que ele siga em arrependimento, cara, porque eu já falo isso há muito tempo. Cara, Paul Washer mudou muito a pregação dele. Porque eu acho que ele entendeu o nível de legalismo que ele estava. Ele estava num nível de legalismo muito perigoso. Sabe? Aquela pregação chocante que todo mundo fala e que ele começa. 90% de vocês aqui vão pro inferno. E depois ele começa a falar um monte de coisas que, cara, 50% é legalista e 50% é Bíblia. A igreja tem que lidar com essas pessoas. Tem que lidar com essas situações. E ainda, graças a Deus, que o Paulo Júnior se arrependeu, cara. Mas quantos outros aí de igrejas faraônicas que jamais se arrependerão? Para quem não sabe, aí, o Paulo Júnior era um pastor muito conhecido, né? Era pastor de uma determinada denominação. Aliança do Calvário, se eu não me engano. Isso. E aí, cara, ele percebeu, assim, que estava fazendo mal mesmo, assim, as pessoas exigindo coisas, assim, um legalismo, assim, até na forma segundo contaram, né? A gente ficou sabendo e tal. No trato, até né? querendo o trato, regular o banho, a forma de tomar isso. banho, a forma mais santa de agir, não sei o que e tal. E aí ele viu que estava fazendo mal mesmo, machucando pessoas, e ele veio a público, abriu mão do ministério, pediu perdão, né? Disse que ia se tratar ele, a família e tal, reconheceu isso. Isso é uma coisa rara, assim, tá? No mainstream, assim, do evangeliquez brasileiro aí, sabe? E glória a Deus por isso, né? Que ele siga em arrependimento, como você disse. E quem sabe, porque ele foi chamado pelo conselho, e o conselho deu uma dura nele. A verdade é essa. Né? Sim. Deu uma dura nele. E, cara, quem sabe ele não ouviu uma pregação também, não foi tocado pelo Espírito Santo através de uma pregação de um irmão. Ouviu o RP, de repente. Ouviu um RP, de repente, vai saber. Mas... Deus queira que ele não tenha ouvido um off. É só o RP mesmo. Não é? E, cara, quem sabe ele não ouviu uma pregação e não mudou, cara. Eu acho que ele acatou a admoestação do conselho. Pode ser também. Que teve uma vez, ele não aceitou, falou que depois teve outra. Eu acho que foi a partir dali, mas eu quero crer que foi um quebrantamento do Espírito Santo real na vida dele. Né? A gente sabe que chegou num nível insustentável e as pregações dele iam escalando, entendeu? A última que eu vi dele era um negócio bizarro, assim, de nível de legalismo absurdo. Uma coisa que eu falo lá no trabalho muitas vezes as pessoas falam meia-verdade, entende? E uma meia-verdade é nem sempre uma completa mentira. A gente tem que entender isso também. Porque muitas das coisas que ele falavam, cara, estão na Bíblia. É evangelho. Só que quando você traz um peso brutal para cima daquilo... São as aplicações daquilo na mensagem, né?
Então, eu acho fantástico isso que o Will falou. E aí eu queria lembrar de uma fala que eu ouvi esses dias, quando o Will falou aí, crê no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa, né? E que segue-se aí a obra do Espírito Santo no processo aí de santificação aí até o dia da nossa morte, enfim, o Espírito Santo vai operando ali. E aí isso me fez lembrar, né, dessa fala que eu ouvi esses dias de um irmão comentando, acho que foi num outro podcast, não lembro exatamente qual, não vou. Né, se eu lembrar, acho que foi Plenicast, eu vou passar o link para o Rodrigo. E aí, eu estava falando sobre isso, e aí ele, durante a fala, falou algo. Onde está Deus quando você peca? Isso é algo que talvez mexa com o coração e o pensamento de muita gente, né? Onde está Deus? E como você acha que Deus reage quando você peca? Aí a pessoa pensa assim, não, mas Deus é santo, então quer dizer que Deus vai pesar a mão sobre a minha cabeça, ele vai lá jogar o fogo do céu, vai lançar as pragas do Egito, vai me deixar com câncer, vai fazer, vai acontecer. Ele está exatamente do seu lado, olhando para você e falando assim: você precisava fazer isso. Em outras palavras, né? Não estou dizendo que é exatamente isso que ele está falando, mas em outras palavras, você precisava fazer isso. O Espírito Santo está ali te convencendo na sua consciência de que você errou. Para quê? Para te deixar mal? Não. Para que você se volte para Ele no exato momento que você pecou, para que você caia em si e volte atrás. E você, opa, peraí. E você entenda que, peraí, o que eu fiz? Eu errei. O Espírito Santo está aqui. Ele continua me amando. Ele continua me querendo. Eu ainda, por meio de Cristo, logicamente, né, por meio do sacrifício de Cristo, eu ainda continuo sendo desejável para Deus. Ele continua desejando o meu coração, um relacionamento comigo. Tem um texto que fala que o Senhor disciplina aqueles a quem ama, né? Exato, pronto, acabou. Então, ele vai, assim como a gente faz com o nosso filho, a gente disciplina o nosso filho, né? A gente chama a atenção dele, mas qual é o objetivo da disciplina? É matar? É ferir? Não. É fazer com que ele caia em si e perceba que ele errou e que não é esse caminho que ele tem que seguir. Mas a gente não quer matar, não quer destruir o filho, a gente quer o filho perto de nós e fazendo a coisa certa. Então Deus, ele age da mesma forma conosco. E por que eu estou falando sobre isso? Porque a gente, dentro dessa vida que Deus nos dá, né? Dessa caminhada cristã que Deus nos dá, olha quanta coisa, e a gente estava conversando sobre isso antes, né? Olha quanta coisa no registro daquilo que Jesus falou, nas revelações que Deus deu para Paulo, para Pedro, né? Para Tiago, para João, né? No Novo Testamento. Quanta coisa o Senhor não se preocupou em dizer, né? Quantas coisas ele não se preocupou em especificar, se pode fazer, se não se pode construir templo, se não pode, se deve dar dízimo, se não deve, se deve fazer isso, deve fazer. Muitas coisas ele não deixou assim escritinho, né? Se deve usar instrumento na música, se não der, não deixou prescrito. E aí, o que vai acontecendo? A gente vai contando com o consolo do nosso amigo o Espírito Santo para ir nos direcionando, apesar de nós, né? Como diria, né? Como a gente já falou isso várias vezes, apesar de nós, apesar dessa carne, desse, né, corpo de morte que a gente carrega, o Espírito Santo vai conseguindo falar conosco, né? A gente vai tateando, como a Bíblia fala, né? Como quem tateia no escuro, não é isso que a Bíblia fala, né? A gente vai tateando, a gente vai tentando. Um dia nós o veremos como ele é, mas hoje em dia a gente está tateando, como no escuro, a gente não enxerga muito bem, a gente vai decifrando, né? Aquilo que o Espírito vai falando conosco. E aí, o que está na Escritura, logicamente, mas a gente vai interpretando a Escritura. E aí e aí a pergunta é, por que tem tanta coisa, né, que a igreja negligencia ou que faz e que de repente pode abrir espaço para o legalismo? Eu particularmente defendo que existem 4 coisas na igreja
desde sempre, né, ou pelo menos desde o século IV, 3, 2, 3, vou botar do 2 para cá, que atrapalham a igreja mais do que ajudam, que é o culto, o clero, o templo e a liturgia. Essas 4 coisas ajudam, de certa forma, mas às vezes elas atrapalham mais do que ajudam. Por quê? E aí vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Porque quando você tem um clero, por exemplo, estabelecido, né, você rouba aquela ideia do sacerdócio de todos os crentes e faz com que muitas vezes as pessoas elas se coloquem numa posição de eu sou ovelhinha, né? Eu sou ovelhinha. E ela não assume uma responsabilidade, uma maturidade diante de Deus, porque eu sou ovelhinha e eu tenho o pastor que cuida de mim. Então eu não preciso ler a Bíblia, eu não preciso entender a Escritura, eu não preciso estudar teologia, porque tem o pastor que vai ensinar tudo, né? Então eu não preciso, né, assumir o meu papel enquanto sacerdote no meu lar, eu não preciso assumir o meu papel enquanto discipulador do meu filho, porque tem a escola bíblica, sabe, que vai ensinar para o meu filho. Eu não preciso ser um exemplo para o meu filho. A responsabilidade é da tia lá, né? Da tia, sabe? Então, essa coisa do clero, dessas pessoas que têm uma autoridade eclesiástica, roubaram o sacerdócio de todos os crentes. Essa coisa da liturgia, que muitas vezes estabelecem pessoas que vão ter aquela responsabilidade com a adoração, um compromisso com a adoração, com o cântico, enquanto uma pessoa que está dentro da sua casa, ela não canta, ela não adora nunca, muitas vezes. Ela não tem iniciativa, muitas vezes, de escrever um poema para Deus, ela escrever um cântico para Deus, adorar o Senhor, que é uma responsabilidade de todos os crentes, não é só do ministério de louvor, é de todos os crentes deveriam. Quando o ministério de louvor ele deixa de ser um facilitador, não só o ministério de louvor, mas todos os aspectos que você trouxe, eles deixam de ser facilitadores e eles acabam sendo um fim em si mesmo. Exato. Né? Então você percebe que quando, por exemplo, o culto, que é um desses pontos que eu coloquei, faz com que a pessoa ela centralize a vida cristã dela no culto e fora dele ela não é nada. Fora do culto ela não lê Bíblia, fora do culto ela não ora, fora do culto ela não abraça, fora do culto ela não sai. Então, o que isso faz? Uma geração de pessoas que são os crentes nominais, o crente médio, né, o cristão médio. E o cristão médio não lê a Bíblia, gente. O cristão médio não lê a Bíblia. Ele não lê, ele não estuda, ele não aprende. E ele vai ser massa de manobra, ele vai ser dominado, ele vai ser controlado. E muitas vezes, pessoas que são sinceras, mas que fazem parte desse rebanho de cristãos médios, que não leem a Bíblia. Porque o brasileiro já tem um problema que não gosta de ler. Eu sou professor e eu sei disso. O brasileiro não gosta de ler. Inclusive, eu tenho um amigo que comprou uma paradola para casa dele e ele queria uns livros, porque ele acha muito bonito colocar livros em cima e tal. Ele comprou aqueles livros fake, cara, caixa de madeira, que parece um livro. Olha aí. Que eu achei aquilo um absurdo. Mas é um reflexo disso. O brasileiro, para que livro em casa, né? Pois é, e aí você vê uma pessoa que às vezes tem um coração, cara, ela entendeu o evangelho, ela entendeu a mensagem, ela se rendeu ao Senhor, e ela tem um coração sincero, cara. Mas ela não entende, ela não lê, não compreende. Então o que ela quer? Ela quer uma forma de estar próxima do Senhor. E aí ela vê um legalista pregando, falando, e ela fala assim, pô, aí de repente é isso aí, cara. Um manipulador. Um manipulador, né? Um cara que tá ali. É um prato cheio, né, cara? É um prato cheio. Isso para não falar daquelas pessoas que estão no mercado da fé aí, né? Que elas estão só atrás de bênção para lá e para cá. Que ela se torna um legalista, um cumpridor de regras. Por quê? Porque se eu não cumprir a regra, se eu não fizer o jejum de 21 dias, eu não recebo aquela vitória financeira que está lá na frente. Porque ela tá no mercado da fé, cara. Ela tá trocando atitudes religiosas por bênçãos. Ela tá barganhando com Deus, né? Deus para ela é só uma entidade, assim como a Pombagira, o Exu, não sei do que, e o não sei do que, sabe? Então, eu faço alguma coisa aqui para que esse ente do mundo espiritual atenda meus desejos. E pronto. Né? Então, a lógica é a mesma. E quanto mais pesado for o sacrifício,
maior é a bênção, né? Então, todo cristão deveria entender que você precisa buscar a sua autonomia na sua relação com o Senhor, com o Espírito Santo. Você precisa, sabe? E leia a palavra, estudar a palavra, para poder, na verdade, entender a Escritura e o espírito da Escritura, que é o espírito de Cristo, né? A lei do amor, através da leitura da palavra. Se você não fizer isso, meu irmão, minha irmã, você vai ser presa fácil. E aí acho que é nisso que, infelizmente, o nosso sistema eclesiástico peca, por facilitar uma vida cristã que tende a ser presa fácil para o legalismo. O Muniz está falando aí sobre a questão do clero, né, da responsabilidade, da liderança, né, das igrejas e tal. E, cara, eu estava pensando aqui que a vida cristã, ela por si só já não é fácil. Às vezes a gente romantiza muito a vida cristã, né, como se fosse um mar de rosas, mas no mundo nós teremos aflições. Nós temos, né? Jesus disse que nós teríamos, no mundo nós temos aflições. E, cara, e negar a nossa natureza carnal é difícil pra caramba. Exatamente. Abrir mão do meu direito em favor do próximo, abrir mão do meu benefício por amor a alguém. Cara, a vida cristã é difícil, ela não é fácil, sabe? Acho que até por isso Jesus disse, né? Quem quer me seguir, tome a sua cruz e me siga, né? E vem comigo, né? Então, assim, e você, cara, estava falando a respeito da porta estreita, que o legalismo, muitas vezes, ele estreita aquilo que já é estreito, né? Parece que é uma porta de elevador fechando e as pessoas tentando passar e tá te espremendo. Esquema Indiana Jones, passando por debaixo das portas dos templos. É verdade, por aí. Bem ali no limite, né? Eu queria, cara, pensar um pouquinho com vocês aí a respeito de como que o excesso de regras ele pode, ironicamente, nos afastar do autor da vida, nos afastar de Deus, né? Uhum. Porque, como o Muniz estava dizendo aí, né? Já tem a regra pela regra, já tem a norma pela norma, né? Eu já tenho os mandamentos, eu já tenho que mudar minha vida. E quando você começa a colocar regras, além do que deveria, que era o que os fariseus faziam, né? E eu colocando peso sobre peso, né? Sobre as pessoas. Como que isso é danoso e a responsabilidade que isso vai trazer para quem age dessa forma. O Muniz estava falando da liderança, eu pensando aqui na liderança que explora, pesa a mão, coloca a regra e ela está satisfeita com aquilo porque ela está num local de destaque. Entende? Ela não é aquela assim, não, eu sou igual a você, eu estou aqui para caminhar com você. Não, é o contrário. Né? E como isso é perigoso para a liderança que age dessa forma. Né? Eu só queria saber se você concorda, se esse, na verdade, eu falei muita coisa, mas se o excesso de regra ele pode nos afastar do autor da vida. Cara, tem um negócio que o Evangelho trabalha que o ser humano não consegue lidar direito, que é liberdade. A gente fala sobre a questão do livre-arbítrio, e eu não quero falar sobre livre-arbítrio porque isso é um assunto teológico gigantesco que estão discutindo há 500 anos e nunca chegaram à conclusão. Uhum. Mas o Evangelho trabalha com liberdade. Se você for ler as cartas de Paulo do Novo Testamento, a liberdade ela é um fator assim concomitante. E o próprio legalista Paulo, porque mesmo depois de convertido ele foi legalista, não sei se vocês vão lembrar, da primeira epístola de Paulo a Coríntios e tem a segunda epístola de Paulo a Coríntios. Porque na primeira, vocês devem lembrar disso, ele manda expulsar uma pessoa da igreja. E na segunda ele fala, putz, ainda bem que vocês não expulsaram essa pessoa. Então, acho que ninguém tá sujeito ninguém tá imune a erros. A verdade é essa. Agora, quando a gente começa a pensar nesse excesso de regras, vamos rememorar uma coisa. Quantas pessoas você conhece que simplesmente não estão no Evangelho por não se sentirem aptas a seguir as regras? Essa é a grande questão. Quantas pessoas você conhece que simplesmente abriram mão de uma vida cristã sem religiosidade, que é o que a gente está fazendo aqui, porque simplesmente não estariam aptas a seguir as regras? Porque uma vez, tendo uma discussão com meu sogro, não brigando, né? Mas eu virei e falei assim, a Bíblia, o que o cara tá pregando, fazendo de regra na igreja, a Bíblia não fala. Aí ele falou, cara, mas se o pastor, se é a doutrina da igreja, a pessoa não faz, a pessoa tá em pecado. Aí eu virei e falei, pô, entre a doutrina da igreja e a Bíblia, eu prefiro ficar com a Bíblia. É simples assim.
A Bíblia, ela traz a questão da liberdade em Cristo. E a gente, cara, tem a tendência de abrir mão dessa liberdade para procurar regras, para procurar normas, porque é assim que é o nosso mundo. E essa liberdade em Cristo, muitas vezes, ela é limitada por questões eclesiásticas. Agora, eu concordo plenamente com a fala de que o excesso de regra extra-bíblico gera um afastamento de Cristo. Eu estou falando extra-bíblico, porque, cara, a gente vai de convir que a Bíblia tem algumas regras, sabe? Existe uma lógica na forma como é tratado. Só que no Novo Testamento, a gente tem o Evangelho como metanoia, sabe? A mudança de mente, algo que vem de dentro para fora, que você vai deixando de fazer automaticamente, porque você vai entendendo que aquilo não condiz mais. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que chegava e traficava, que era traficante. Por que uma pessoa dessa é atingida em cheio pelo Evangelho? Porque ele ganha uma nova perspectiva de vida. E ele vai mudando, ele começa a entender que assim, cara, que aquilo ali que eu vivia não era vida. Aí ela começa a vir. Aí você começa a botar regra. Você começa a botar regra. Cara, qual que é a probabilidade dessa pessoa ir embora? Porque não se sente mais apta a cumprir essas regras. Cara, aconteceu comigo. Aconteceu com tantos outros ouvintes que podem estar aqui ouvindo a gente. Então, esse excesso de regra, ele vai matando as pessoas. Ele vai criando-se um padrão divino compatível com o Antigo Testamento. E, cara, se você vive pela lei você será julgado. É simples assim. Se você vive pela graça você será julgado. É assim que vai funcionar quando a gente chegar naquele grande dia de estarmos diante dele, sabe? Então, eu concordo plenamente, cara, quando com a fala de que o excesso de regra, ele afasta as pessoas. Mas também a gente tem que ter um equilíbrio. A ausência de regra não aproxima a pessoa de Deus. É esse meio termo que o homem não sabe viver. Aí você sai do legalismo e vai para permissividade, né? Exato. Porque o ser humano, principalmente com o advento da internet, é dicotômico. Ou é preto ou é branco. Você não tem os tons de cinza ali no meio. Ou vamos trazer a política, ou é de esquerda ou de direita. Você não consegue ter um equilíbrio entre os dois pontos, entendeu? Então, por quê? Porque o ser humano ele é extremista. Ou você é um alcoólatra, ou você, cara, você não consegue nem ouvir mais falar em bebida. Você é o abstêmico da pior forma. Porque você começa a julgar as pessoas que estão bebendo. Sendo que ontem você estava ali. O ser humano é desse jeito. E a gente tem. E a internet só deixa isso um pouco extremado. Então, eu acho que o excesso não faz bem e a ausência também não faz bem. Porque a gente vive em comunidade, cara. A gente vive em comunidade. Tem que ter ordem e decência. Sim. Eu entro nesse assunto, Will, porque assim, eu tenho 47 anos de idade. Tá velho, hein? E Tá velho. Tô velho. Tô a caminho da velhice. Mas eu venho de uma época, cara, em que em determinadas denominações se falava muito do tal do usos e costumes, né? Usos e costumes. A igreja tinha como é que eu vou dizer, um conjunto ali de normas a serem seguidas pelos membros, e isso envolvia assim, vestimenta, linguajar, práticas sociais. Isso chegava num ponto assim de se meter na casa da pessoa. Até o caso da televisão que eu citei no começo é um deles assim. E, cara, e quantas pessoas... Isso é um excesso de regras, vamos dizer assim, né? Sim. Obviamente, assim, eu estou levando para os casos em que extrapolava. Não estou dizendo que não tenha que ter ordem, que não tem... Tipo assim, não estou dizendo definível, que esse já é ponto pacífico, já definido. Pô, você trabalhou com adolescente, cara. De repente você está vendo que uma menina está indo com uma roupa indecente para a igreja, nada impede você, uma outra líder lá, chegar e dar um toque na menina. Não é isso. Mas o que eu quero dizer é que muitas pessoas abandonaram a caminhada cristã por causa desse excesso de regras. Sim. Só que esses mesmos usos e costumes, eles mudaram. Porque eles não eram palavra de Deus. Eles eram apenas culturais. Então, assim, eu conheço hoje igrejas que eram assim e que hoje, cara, essas coisas são permitidas.
Uhum. Mulher usa calça jeans, usa a calça que quiser, vai pra igreja de boa. E teve uma época que a mulher era quase demonizada se chegasse na igreja usando uma calça jeans. E, Era. cara, olha o peso da responsabilidade de quem botou essas pessoas pra fora por causa do falta de sabedoria, da falta de tato, da compreensão de que a pessoa é nova no evangelho e uma série de coisas por causa de um legalismo. E a Bíblia diz, cara, que a quem muito é dado, muito será cobrado. Exatamente. Às vezes você está conduzindo um rebanho, uma célula, um grupo, seja lá o que for, um discipulado, sabe? E aí você pesa a mão com aquilo que a Bíblia não diz, cara, que tem que ser Uhum. pesado. Você cria normas onde a Bíblia não cria. É Você uma cria busca de uma regras. santidade vazia, né, cara? A verdade Cara, é e essa. normalmente são regras que te agradam. Exato. Você acha que o fulano deveria se vestir assim. Você acha que para pregar a pessoa deveria usar um terno e gravata. Tudo é o seu achismo. Mas você pesou, você que eu digo assim, quem agiu assim, pesou e colocou pessoas fora da caminhada. Cara, olha que a loucura que é, cara, chegar diante de Deus e dar conta dessas vidas depois. Por causa de legalismo, né? E não só isso, eu condeno o outro naquilo que eu sou fraco, É, verdade. sabe? Eu condeno o outro naquilo que eu faço. Se eu Naquilo tenho que eu... fraqueza para lidar com isso, eu digo que todo mundo tem que agir de determinada forma para que eu não, né? Exatamente. Então cara, isso aí é completamente danoso. Isso não, cara, isso está muito longe de ser evangelho, de ser algo parecido com o evangelho, entendeu? Uhum, Não lembra nem remotamente o evangelho. Isso aí para mim é só mais um artifício de controle de massa. É uhum. só isso. Você falou a respeito, né, do o Will tem na liderança de adolescentes, não sei o que. Eu queria comentar uma questão, né, que me pensou. Porque ela foi com uma roupa e tal, não sei o que. E eu pensando aqui, cara, tá usando essa roupa ali, eu vou chamar a atenção dela porque ela usou a roupa no templo e tal, mas e fora dele, Não, né? foi só um exemplo assim genérico, tá? Não, Uhum. sei, mas tipo assim, vê se você me Eu entendo, entende, eu né? entendo. Em que sentido? Uhum. De que, poxa, ela vai usar essa roupa ali, não, tipo aqui você não pode Da usar, porta né? para fora pode, né? Uhum. Mas, pois, pô, É mas imoral em só aqui qualquer outro dentro, lugar, né? pois é, em qualquer outro lugar Uhum. pode? Como é que é isso, né? No shopping pode, na rua que você anda pode? Não pode, talvez é forte, né, Muniz? Talvez não deva. Entende? Eu disse isso pensando em alguém Não, orientando, né? enfim. Orientando, no sentido de orientação. Talvez não convenha. Mas vamos lá. Não convém por quê? E essa é a grande questão, né? Não convém por quê? Não convém porque está mostrando seu corpinho. Mas se a pessoa está botando uma roupa que está mostrando seu corpinho, né? As suas partes mais íntimas ali mostrando para as outras pessoas, é porque ela está na cabeça dela, né, no pensamento dela, com essa convicção de que aquilo é normal. E aí aquilo vai para aquilo que o Rodrigo falou a respeito da contemporaneidade, né, do pensamento que as pessoas têm, etc, etc e tal. E é isso que precisa ser pensado, né? Ou seja, eu não devo. Esses dias eu estava conversando com o irmão e ele estava chateado, porque ele tinha levado dois irmãos conhecidos, né, cristãos já de muito tempo, longa data, que congregaram conosco em uma época e tal, não sei o quê, para trabalhar com ele numa empresa, uma empresa de entregas, aquela coisa toda. E no meio do povo lá, trabalhando e tal, não sei o quê, os caras tinham um linguajar pesadíssimo, sabe? De xingar palavrão, de mexer com mulher na rua, de falar coisas assim piores, muitas vezes, que uma pessoa que está fora do evangelho. E ele sem entender, aí eu falei, cara, por que que... Aí ele falava assim, pô, mas por que que no meio da congregação os caras não agiam dessa forma, mas aqui fora os caras estão agindo dessa forma? Eu falei, cara, porque eles são isso aí, eles são isso. Ali eles estão vestindo uma roupa, eles estão, tipo assim, se adequando, enfim, ao ambiente, aquela coisa. Mas o que eles são, eles estão mostrando na prática ali do dia a dia, né? Eles estão mostrando. Você mais do que ninguém, né? Você é policial militar, você sabe, né? Que às vezes você tem irmãos em Cristo que congregam conosco, enfim, e tal, não sei o quê, mas que quando chega dentro do quartel, isso, né, se perde. Enfim, mas eu tô falando isso por quê? Porque tudo vai, gente, da nossa relação com o Senhor. Volto a falar, repito, tudo vai da nossa relação com o Senhor, da relação de autoridade que o Senhor construiu conosco ou não.
E autoridade a gente sabe que é diferente de autoritarismo. A autoridade você constrói a partir do amor que se percebe, do amor que se entende. Por que seu filho te respeita como autoridade? Porque ele sabe que você o ama. Ele percebe que você o ama. Se ele não consegue perceber esse amor, ou se ele não consegue entender e valorizar esse amor, ele não vai te respeitar. Você pode conseguir que ele obedeça a uma ou outra situação por medo. Agora, ele não está te obedecendo porque ele entendeu que, caraca, meu pai é o cara que acorda cedo e chega tarde em casa e se mata de trabalhar para poder me sustentar, me dar do bom e do melhor, daquilo que ele pode, dentro da possibilidade, né, que ele tem, e por isso eu vou respeitar esse cara. Há uma consciência, né? Não uma obediência cega, né? Exatamente, exatamente. Então é uma obediência por amor. Quando você estabelece um monte de regras para as pessoas, sem que as pessoas entendam para quem elas devem direcionar essa obediência e por que elas devem direcionar essa obediência, né, que é por amor, elas só têm uma outra alternativa, que é obedecer pelo medo. E uma pessoa que obedece pelo medo, ela jamais ela vai se aproximar de você. Ela pode, sabe, te respeitar ali, ela te olha, ela, sabe, quando vê você, ela regala o olho e você fala, ela faz, mas ela tem medo de você. E aí é aquela história, né? Se o céu tiver ar-condicionado central e rua de ouro e mansão de ouro, mas Jesus não estiver lá, tanto faz. Porque esse Jesus eu tenho medo. Esse Jesus que, se eu não fizer, se eu não guardar o sábado, ele risca o meu nome do livro da vida. Então, meu filho, eu vou guardar o sábado, porque se eu não guardar, ele risca o meu nome. Se eu não for no culto, ele risca o meu nome. Se eu não entregar o dízimo, ele manda gafanhoto, sabe? Se eu não fizer, ele bota um câncer em mim. Então, esse eu obedeço por medo. Agora, aquele que morreu na cruz por mim, que está do meu lado todo o tempo, mesmo nas adversidades, está me consolando, está ali me ajudando, sabe? Está me amando, quando eu caio, ele segura na minha mão, me levanta, sabe? Esse eu vou obedecer por amor. E aí, Maniche, sem querer te cortar, Sim. Todas essas outras coisas que você disse, até o prestar culto, até o contribuir financeiramente com o reino, com a obra, com o missionário, ajudar o próximo com alimento, com roupa, com tempo, todas essas coisas passam a ter uma lógica de como é que eu vou dizer, de responsabilidade consciente. Pronto, é isso. Entende? A ordem se inverte. Uhum. Né? Eu não deixo de fazer essas coisas, não preciso deixar, ao contrário. Sim, né? sim. Porque no legalismo eu fico ali contando os centavinhos para dar 10%, que senão Deus vai mandar o devorador. Ah, porque se eu botar R$5 a menos, meu Deus, se eu botar R$100 meu pai, tem que ser 10% ali certinho e tal. Mas na graça você tá ali assim, cara, eu já contribuí esse mês, cara, mas meu irmão aqui tá precisando. E não. Meu irmão que tá me pedindo ajuda. Eu posso ajudar essa outra frente, eu posso investir aqui pro evangelho ser levado a mais pessoas. Não é, cara? E outra coisa interessante, você tá falando sobre usos e costumes aí, comentando, e eu tava pensando, né, que eu sempre penso na questão do vinho, né, por exemplo, né? O vinho, que não bebe vinho, não sei o que. Cara, mas qual era a finalidade do vinho naquela época? Naquela época não tinha televisão, não tinha Netflix, não tinha nada disso. O vinho ali era uma das poucas formas que os caras tinham de se entorpecer, de fugir da realidade. Uma galera muito pobre, muita luta, muita dificuldade, muita doença, gente morrendo porque cortou o pé. 5 dias depois estava morto, era um troço muito louco, muito bizarro. Então imagina, o vinho era uma das poucas formas que a pessoa tinha de se entorpecer, mas ele está dizendo, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E hoje em dia, quantas coisas a gente tem para nos entorpecer, sabe? Netflix, televisão, telefone celular, TikTok, pai bola. Cara, eu preciso entender que o espírito da lei é que tem que estar dentro do meu coração. Pô, eu vou deixar de assistir uma série para ter um tempinho com Deus, sabe? Mas não porque se eu mexer no TikTok aqui, Deus vai me descer, um raio do céu vai me consumir, não. Mas é porque eu amo o Senhor, eu amo estar na presença dEle. Ele é o meu tesouro, então por isso eu vou consagrar esse tempinho para Ele. Muito bom, muito bom.
Galera, a gente vai chegando ao final de mais um episódio do Resistência Podcast, mas antes aí eu gostaria de deixar um espaço aí para os meninos fazerem suas considerações, se quiserem deixar alguma mensagem para o nosso ouvinte aí, tá bom? Vocês fiquem à vontade. Vou começar aí com o Will. Meu mano, obrigado, tá, pela tua participação mais uma vez aí na correria do dia a dia. Tava com saudade de gravar contigo. Muito bom ter você com a gente aí. Cara, primeiro de tudo eu quero agradecer pela oportunidade da gente poder estar aqui falando sobre um assunto como esse, que muitas vezes a gente até se excede um pouco, não no volume de fala, mas às vezes na veemência que a gente fala algumas coisas, mas, cara, acho que faz parte, tá? Ah, mas não achei não, assim, relaxa, assim. Não, tô tranquilo. Não, tô tranquilo. Eu já tô vendo você cortando um monte de coisa que eu falei. Eita, Jesus. Aquele negócio que você falou pra mim, eu cortei na edição, aí eles não vão saber não. Que você me ofendeu na gravação. Cara. Mas o que eu queria deixar aqui pro ouvinte é: a melhor forma de fugir do legalismo é conhecendo a sua fé. E conhecer a fé não tem outro caminho do que senão a Bíblia. Vai sentar, vai estudar, vai ler a Bíblia, vai participar de grupos, vai participar da escola bíblica dominical, porque esse é o único caminho para a gente não entrar em legalismos, para a gente não entrar em vento de doutrina, para a gente não entrar em caminhos errados que podem nos afastar do Evangelho. Tá bom? É isso, gente. Muito obrigado e tamo junto. Valeu, meu irmão. Prazer mesmo, de coração, tá? Prazer estar contigo. É nóis, pô. Munizão, fala com a gente aí, se tiver alguma consideração, recomendação. Você já meio que recomendou lá no começo, Muniz, o livro que você falou é Lei que Mata, Letra que Vivifica? Legalismo na Igreja, Lei que Mata, Graça que Vivifica. Kennedy Carvalho, o nome dele. Tá? Uhum. E tá os links aí também dos vídeos sobre santificação, tá? Para você poder assistir. E 2 vídeos, né, que você gravou. Isso, e do Plancast, né, que é o podcast que eu assisti também sobre legalismo, que é bem interessante. É um podcast da editora Plenitude e tal. Ah, enfim, legal. E assim, eu só queria dizer, assim como o Will falou nessa questão da palavra e tal, que você que está ouvindo, né? Se você crê em Deus, né, em Jesus, na Bíblia, você realmente crê em Jesus, né, em Deus, na Bíblia, né? Você entendeu o plano de salvação, né? E qual é o seu papel nesse plano, né, de salvação? Isso é importante você entender isso, sabe? Você realmente acredita que nesse plano e se entregou a Cristo nesse plano? Porque de repente a pessoa entendi, mas não se entregou, né? De verdade, né? Só detém informação, né? Detém a informação, mas não se entregou de verdade. Você está disposto, né? Porque tem que estar disposto a renunciar o pecado, renunciar a carne, né? Tomar a cruz. E tomar a cruz significa dizer que não vai voltar atrás, né? Tem um preço a pagar, né, Muniz? Exatamente. Então é você falar assim, não, eu assumo, é isso que eu quero e vamos que vamos. Sabe? Vem para o Senhor, entrega o teu coração, confia nele e ele vai fazer o restante na tua vida. Ele vai operar o restante na tua vida. Ele vai agir com graça na tua vida. Desde que você tenha a atitude de amá-lo. É isso, fazer por amor. Olha para Deus com amor. E aí vai ficar fácil você fazer por amor ao Senhor, fazer por amor a você, fazer por amor ao teu próximo. Vai ficar fácil. Muniz, o mais legal é que esse Deus que a gente está falando, ele não está lá e a gente aqui ralando. Não, o Espírito Santo, que é Deus, ele habita em nós. Aí. A Bíblia diz que é ele que nos capacita. Se for pela minha própria força, se eu fizer alguma coisa... É ele que opera em nós o querer e o efetuar. É isso. Exato. Se eu fizer alguma coisa e as pessoas estiverem vendo aquilo, não tiver o Espírito Santo na minha vida, é só legalismo, é só casca. Exatamente, né? Exatamente. Mas quando é real, quando é verdadeiro, quando a gente dá oportunidade para o Espírito Santo agir na nossa vida, a gente vai ver os frutos disso. Né? Às vezes, sem querer te interromper, mas já interrompendo, o ouvinte está lá pensando às vezes assim, pô, mas é difícil. Cara, não é fácil não, mas nós somos capacitados pelo Espírito Santo de Deus, cara. E ele sabe... Exatamente, ele sabe quem é você, ele sabe das suas condições ou não. Você não vai surpreender a Deus, dela. Né, cara? Ele sabe, exatamente, então ele sabe aonde é difícil para você, aonde você está caindo, aonde você não está conseguindo ser disciplinado. Uma hora vai, sabe? Uma hora vai, uma hora você consegue, aí tu fala, meu Deus, consegui.
E aí depois você consegue de novo, e consegue de novo, e de novo, e de novo, sabe? Então tem testemunhos, só para poder finalizar, tem testemunhos de pessoas que não conseguiam vencer o problema de pornografia na internet. Não conseguia vencer. Meu Deus, não consigo vencer. Um belo dia conseguiu ficar um dia inteiro sem ver pornografia. Nossa, aquilo ali foi, sabe? E depois, no dia seguinte, conseguiu de novo. Aí no terceiro dia caiu. Ah, meu Deus, agora não. No quarto dia, conseguiu de novo. E assim, e aí hoje essa pessoa chega para mim e fala assim, cara, eu já estou há não sei quantos anos sem ver um vídeo de pornografia na internet, sabe? Mas por quê? Porque conseguiu descansar no amor do Senhor e de permitir que esse amor o constrangesse a cada dia. É esse amor que nos constrange. Deixa de ser constrangido pelo amor de Deus, que vai dar tudo certo. Muito bom, meu amigo. Obrigado também, tá, Muniz, pela tua participação aí. Achou um espacinho na agenda da Lara aí pra estar com a gente. Agora eu vou lá pegar ela, trocar uma fraldinha, fazer alguma coisa. Tá certo. Tenho certeza aí que a presença de vocês aí, de nós três juntos aí, o Senhor vai usar isso para abençoar a vida de outras pessoas. Nossa oração é essa, né? Desde Amém. sempre. Com certeza. Então é isso, galera. Queria agradecer muito também a você que ficou aí com a gente até o final, tá? Obrigado mesmo por emprestar seus ouvidos aí pra gente. A galera que já há anos faz isso aí com a gente, que compartilha, que divulga, fica aqui. Poxa, muito obrigado mesmo, de coração. A gente vai ficando por aqui e até o próximo dia 20. Eu sou Rodrigo Oliveira. Eu sou Will Soares. Eu sou Rodrigo Muniz. E se você está ouvindo isso, você é a Resistência.